Olá, seja muito bem-vindo. Boa noite. Esse é o nosso culto distrital online, realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island, Nova Inglaterra, Estados Unidos. Que bom que estamos juntos mais uma vez para que possamos estudar a palavra de Deus e buscarmos nela a direção verdadeira e real para as nossas vidas. Você tem sido convidado nas últimas 11 semanas a acompanhar conosco o estudo do livro O Grande Conflito e esperamos que todos possam ter acesso a este livro, seja na sua igreja, com esta versão condensada missionária, seja adquirindo a edição completa ou ainda através dos links que estão disponíveis aqui no chat do Zoom e também nas páginas do Facebook, onde você pode baixar o livro em PDF ou ainda também baixar em audiobook, audiolivro. Isso mesmo. Você pode, enquanto dirige, enquanto arruma a sua casa, enquanto faz exercícios, colocar a leitura do livro aí no seu aparelho de telefone, no seu tablet, no seu notebook e assim acompanhar a leitura semanal do livro. Estamos nos propondo a fazer o estudo dos 42 capítulos, obviamente, um capítulo por semana em 42 semanas. Hoje, alcançamos o capítulo de número 12. Estamos juntos já há 12 semanas estudando o conteúdo da profecia revelado neste extraordinário livro. Quero convidar você para uma palavra de oração. Na sequência, vamos então louvar o nome de Deus e estudarmos a sua palavra. Senhor, agradecidos porque temos a oportunidade mais uma vez de estarmos na tua presença. Obrigado por mais um dia intenso de atividades. Obrigado pelas oportunidades que tivemos de receber tuas bênçãos e também de compartilhá-las com as pessoas ao nosso redor. Vamos neste momento louvar o teu nome, vamos também render ao Senhor nossos pedidos e agradecimentos, para os quais desde já pedimos a tua bênção, a tua proteção, o teu cuidado para com tudo aquilo que está nos angustiando, nos afligindo, a fim de que possamos confiar sempre no teu poder em nossa vida. Em especial, vamos abrir a tua palavra, para a qual pedimos mais uma vez a tua orientação. Então, por favor, aceita a nossa adoração virtual com a certeza da presença real que o Senhor tem na vida de todos nós. Oramos, desde já agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos juntos então louvar ao nome do Senhor e nesta noite, em especial pelo conteúdo que temos, vamos cantar sobre a oração, um hino bem conhecido de todos nós, Falar com Deus. Louvemos juntos e daqui a pouco então vamos abrir a palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos e contamos também com a sua ajuda para compartilhar a nossa adoração através do Facebook ou ainda através do link que está disponível aqui no chat do Zoom. Vamos louvar a Deus.
faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Haja o que houver, a nossa paz é encontrada exatamente em Deus através da oração. Então, nunca deixe de buscar a presença deste Deus exatamente em oração. Tenha sempre a oração como esta ferramenta que permite que você seja de fato fortalecido para enfrentar todas as lutas e perseguições e dificuldades desta vida. Então, que você possa sempre, sempre estar em comunhão com Deus através da oração e especialmente também através do estudo da sua palavra. É muito importante que nós nos dediquemos, especialmente neste tempo chamado tempo do fim, ao estudo da Bíblia. E mais do que o estudo da Bíblia, à prática dos valores que nela nós encontramos, como sendo de fato uma carta de amor escrita por Deus para todos nós. Então sejam todos muito bem-vindos a mais este momento especial de estudo da palavra da série O Grande Conflito. E vamos juntos, então, a partir deste instante, abrirmos a nossa Bíblia, e eu espero que você esteja em condições de poder acompanhar, não é? Com uma caneta marca-texto, os textos que vamos estudar, também aí a oportunidade de você registrar os seus pedidos e agradecimentos de oração em comentários que você pode fazer aqui pelo Facebook. Fiquem tranquilos que após a transmissão, a gente sempre revisa, não é? Tudo que está escrito para que possamos registrar aqui no nosso caderno de oração. Apenas recapitulando, hoje vamos então fazer aqui o estudo do capítulo número 12, ok? Capítulo número 12 é o tema do estudo desta noite. Então, que Deus nos acompanhe e vamos juntos então agora abrir a sua palavra e começarmos mais uma vez a nossa extraordinária jornada através das páginas do livro O Grande Conflito. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe o nosso estudo nesta noite. Espero que tenham tido uma ótima noite de Natal com as pessoas que amam, mesmo à distância, não é? Que vocês possam ter usado aí a tecnologia para telefonar, para fazer chamadas em vídeo, para matar a saudade e compartilhar as bênçãos
deste grande presente que é Jesus para todos nós. Graças a Deus pelo Natal, em virtude do presente que foi o nascimento de Jesus. Não importa se nasceu em dezembro, se nasceu em março, a preocupação também não está no foco da árvore, dos presentes. A preocupação é justamente reconhecer e agradecer a Deus o fato de Jesus ter se tornado um ser humano e, como ser humano, nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. É possível, porque Jesus nos mostrou pelo seu exemplo. Então, que neste Natal eu e você possamos ter mais uma vez sido gratos a Deus pelo seu amor e pela sua encarnação. E lembre-se, ele virá novamente, mas não como uma simples criança. Virá agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você acredita nisso? Muito bem. Série O Grande Conflito, uma saga milenar e o seu final surpreendente. Uma rápida recapitulação do nosso estudo da semana passada, o capítulo número 11, onde acompanhamos a jornada de príncipes que ampararam, não é? E esses príncipes então amparam a verdade, eles tiveram esta postura na ausência ali de Lutero, até por risco de vida do reformador, eles estiveram diante dos tribunais eclesiásticos, das chamadas dietas, para que pudessem ali defender a causa do Senhor. A causa do Senhor nunca, jamais fica sem amparo, sem o seu poder, sem a sua orientação. E esses homens, 7 príncipes em especial ali da Alemanha, que abraçaram a causa da reforma, se tornaram arautos da verdade. E conforme a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, isso não é nenhuma novidade, queridos, nenhuma novidade. Desde que você assume a sua posição ao lado da verdade, saiba, você será perseguido como foram perseguidos homens e mulheres de Deus no passado. Este é um fato, mas jamais estaremos sozinhos nesse processo. Lembrem-se da passagem do segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 16: são mais aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Amém? Aqueles príncipes reformados, leais a Deus, reconheciam uma única autoridade acima da dos governantes terrestres. O protesto de Espira foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma afirmação do direito de todos os homens de adorarem a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. Esse protesto deu à Igreja Reformada o nome de protestante. Então, exatamente pela postura desse protesto elaborado por estes príncipes, é que então a Igreja Reformada passou a ser considerada e chamada como protestante, em virtude de apontar os erros da Igreja Romana e protestar contra esses erros à luz da Bíblia. A Bíblia e somente a Bíblia como regra de fé e prática. Importante. A postura daqueles homens nos mostra como nós devemos nos portar diante daqueles que agora se colocam contrários à vontade de Deus. E nós jamais deveríamos perder o nosso controle, sequer usar de recursos como as pessoas comumente usam nos seus protestos, de querer então gritar, blasfemar, xingar, ofender. Não. Faremos mais com as nossas orações do que todos os nossos inimigos com a sua presunção e arrogância. Ellen White chega a citar no capítulo 11 que a postura daqueles homens era a postura de ovelhas como sendo guiadas para o matadouro, ou seja, uma ovelha morre calada. Ela não faz escândalos para morrer, assim como Cristo também, o Cordeiro de Deus, morreu calado.
Então eu e você, diante das perseguições e injustiças desta vida, faremos mais orando ao Senhor e pedindo a sua iluminação, pedindo a sua orientação, do que usar de presunção e arrogância, que são as ferramentas dos inimigos da verdade. Lembre-se do que a Bíblia diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ok, vamos então para o estudo desta noite, capítulo número 12, sessão número 2, Os Nobres da França. E na versão do nosso livro condensado, não é? Do nosso livro versão missionária, apenas o nome França, tá bem? Então, entre parênteses, é o título do livro na versão condensada. E o título da versão completa está aí, Os Nobres da França. Muito bem, meus queridos, vamos recordar a situação que estudamos na semana passada. O protesto de Espira e também a Confissão de Augsburgo assinalaram a vitória da Reforma no território alemão. Foram então seguidos anos de conflitos e trevas. Toda aquela postura vitoriosa da Reforma suscitou grande perseguição. Enfraquecido por divisões entre os seus mantenedores e atacado por poderosos inimigos, o protestantismo parecia destinado a ser totalmente destruído. Apesar de ter saído vitorioso do contexto ali da Dieta ou Assembleia de Espira e também da Assembleia de Augsburgo, onde foi então feita aquela confissão protestante, o protestantismo passou a ter agora problemas internos, divisões internas, que passaram a enfraquecer o movimento, além, obviamente, da perseguição poderosa de Roma sobre os protestantes. O imperador Carlos V, que está em destaque aí na sua tela, do lado esquerdo, ele falhara no seu propósito de aniquilar o protestantismo em território alemão e prematuramente ele envelheceu, exatamente porque ele decidiu lutar contra aquele que é onipotente. Carlos V ousou desafiar Deus e destruir a sua mensagem, e com isso ele envelheceu precocemente e acabou consumido por esta luta, tendo que abdicar do seu trono no ano de 1556, dando lugar ao seu irmão Fernando. Queridos, em virtude de toda a consequência, não é, desta perseguição, de todos estes conflitos e trevas que vieram sobre a reforma, milhares selaram o seu testemunho com seu próprio sangue, incluindo o Ulrico Zwinglio. Vocês se lembram, nós estudamos a respeito dele, ele é considerado o Lutero da Suíça. E no contexto suíço, houve então até uma guerra civil entre católicos e protestantes, e Zwinglio acabou perdendo a sua vida no ano de 1531, na guerra civil realizada em Kappel, Suíça. Roma estava triunfante e em muitos lugares parecia prestes a recobrar tudo aquilo que havia perdido em virtude do crescimento da reforma. Mas lembrem-se, a luta não é contra seres humanos, a luta é contra Deus. E aquele que guia o universo desde a eternidade nunca abandona a sua causa e nunca abandona o seu povo. Você crê nisso ou não? Podem existir momentos difíceis, momentos de trevas, momentos de perseguição, momentos de angústia, onde parece que tudo vai ruir, mas o Senhor sempre levanta a sua mão poderosa para proteger a sua igreja e o seu povo. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29, leitura do verso número 11. Bem-vindos todos, queridos, Esther, Célia, Jacira, Célia Alves, Maria Gorete, Valdegrácia, Silvana,
Sejam todos bem-vindos, tanto pelas páginas do Face, quanto aqui pelo Zoom. Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu leio na Nova Versão Internacional. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você crê nisso em nome de Jesus? Haja o que houver, meus irmãos e irmãs, seja qual for o nível da perseguição, sempre haverá esperança em o nome de Jesus. Sempre. Ele tem já traçado o plano para as vidas daqueles que lhe são fiéis. Todos nós temos a oportunidade de sermos salvos se este realmente for o nosso desejo. Portanto, em momentos de dor, de angústia, andando pelo vale da sombra da morte, quando você não tiver mais saída, lembre-se de Jeremias 29, 11. Eu sei quais são os planos que eu tenho para você. Planos de esperança e um futuro. Você crê na palavra de Deus? Sabe, queridos, a situação ficou muito triste na Alemanha e na Suíça, conforme acabamos de ver. Porém, em outros países da Europa, Deus então começa a levantar obreiros para levar adiante a obra da reforma. E agora, da Alemanha e da Suíça, vamos passar para a França. Na França, um dos primeiros a receber esta luz do Evangelho foi Jacques Lefebvre. Lefebvre, ele era um homem de extenso saber, professor da Universidade de Paris e um sincero e zeloso católico. Entusiasta e adorador de santos, ele investiu tempo e esforço na preparação de uma história dos santos e dos mártires, baseado nas lendas e tradições da Igreja Romana. Era um fervoroso católico que tinha muita admiração pelos santos e mártires da Igreja. E agora, como um estudioso, professor da Universidade de Paris, que está aí um desenho da época em 1550 desta universidade, ele então se dedicava a preparar uma obra a respeito dos santos e mártires da Igreja. E agora, depois de estudar vários livros, ele chega até a Bíblia. E ao estudar a Bíblia, para preparar este material, com espanto e desgosto, ele abandonou a sua referida tarefa e agora passou a se dedicar a conhecer profundamente a palavra de Deus. Porque estudando a Bíblia, ele percebeu que o homem não deve adorar outros homens, outras criaturas. Criatura não adora criatura. A criatura deve adorar somente a Deus. E na sua sinceridade e na profundeza do seu estudo, Jacques Lefebvre, ele então descobre que todo o seu tempo investido no preparo deste livro sobre santos e mártires era um verdadeiro desperdício, porque ele estava fazendo algo contrário à palavra de Deus. Logo, Lefebvre estava ensinando as preciosas verdades que ele havia descoberto. E chama a atenção, meus queridos e queridas, que Lefebvre, ele teve esse contato com o verdadeiro evangelho, com o assunto da justificação pela fé, antes de Lutero e também de Zwinglio. Antes que os dois houvessem iniciado a obra da reforma, Lefebvre, ele já havia escrito isso que está aí na sua tela. Notem, é Deus quem concede, pela fé, a justiça que somente pela graça justifica para a vida eterna. E ele escreve isso em 1512.
E as teses de Lutero foram publicadas em 1537, mesmo período em que Zwinglio também fez a sua descoberta. Então, Lefebvre já havia sido iluminado por Deus um bom tempo antes do que os dois grandes reformadores da Alemanha e da Suíça. Lefebvre ainda teve outra grande obra na sua vida, além de ser um pregador do Evangelho. Ele fez uma tradução do Novo Testamento para a língua francesa medieval, sendo então este Novo Testamento impresso em 1530 na cidade de Meaux, na França. Ali esta iniciativa de colocar a Bíblia nas mãos do povo derramou luz e aumentou o número de conversos para o verdadeiro evangelho. Lembrem-se, a prática da Igreja Romana era proibir a Bíblia na língua e nas mãos do povo. E os reformadores, desde os valdenses, em 1512, estavam empenhados em disseminar a Bíblia, sendo pregada e sendo escrita na língua comum de cada país. E a iniciativa de Lefebvre, então, foi exatamente traduzir o Novo Testamento para o francês. E isso aumentou o número de conversos na França. E a partir daí, e também por outras iniciativas, como a iniciativa de Calvino, que vamos ver mais à frente, grandes mudanças se manifestaram nas muitas comunidades daquele país. E que mudanças são visíveis quando a Bíblia se torna uma regra de fé e prática? Temperança, pureza, ordem e trabalho haviam tomado o lugar da embriaguez, da libertinagem e da ociosidade. A regra não mudou, queridos irmãos e irmãs. Quanto mais da Bíblia, mais uma sociedade justa, tolerante, uma sociedade de ordem, uma sociedade de pureza e de trabalho. Quanto mais formos educados na palavra de Deus, mais vamos buscar educação acadêmica, mais vamos crescer profissionalmente, mais vamos crescer nos relacionamentos. A questão é que o ser humano quer resolver os seus problemas sem a Bíblia. E sem a Bíblia só vai haver anarquia, libertinagem, roubo, corrupção, terrorismo, etc., etc. e etc. de ruim. A França, a partir do momento em que a Bíblia se tornou acessível às pessoas, e agora aquelas pessoas, depois do trabalho, tinham a oportunidade não mais de ir para as tavernas beber ou, enfim, ficar embriagados, eles discutiam, liam e discutiam os valores do reino na palavra de Deus, e as transformações eram reais. Entre os discípulos de Lefebvre, alguns continuaram o seu legado de anunciar a verdade. Entre eles, nós destacamos no capítulo 12, 2, Guilherme Farel, que era um devoto católico que percorria com Lefebvre todas as igrejas de Paris, adorando os santos nos altares, mas sem ter paz no seu coração. Ele aceitou alegremente a mensagem do Evangelho e uniu-se a outros proclamadores desta mensagem, conquistando adeptos entre todas as classes do povo francês, desde os lares mais humildes até o palácio real. E detalhe, a serva do Senhor, quando escreve a respeito disso no capítulo 12, demonstra que a maneira deste evangelho ser divulgado e propagado era no trabalho pessoal. Não era por atacado, sabe? Não se faz um trabalho de fato eficiente fazendo um trabalho assim geral. Não. Calvino, entre outros, iam de casa em casa, abrindo a palavra e conquistando pessoas para o evangelho. E nós deveríamos hoje fazer também a mesma prática,
abrindo os nossos lares ou visitando os lares, abrindo a palavra de Deus de casa em casa, permitindo que as pessoas tenham contato com o Evangelho. Mais tarde, Guilherme Farel seria obrigado a fugir para a Suíça, obviamente, porque a perseguição na França foi muito feroz. E ali ele deu continuidade à obra daquele reformador muito querido que havia sido assassinado, o Ulrico Zwinglio. Exatamente, Deus providenciou na ida de Guilherme para a Suíça a continuidade da reforma iniciada por Zwinglio, sobretudo na cidade de Genebra, que continuou a exercer uma definida influência. E mesmo morando na Suíça, Guilherme Farel continuou exercendo uma tremenda influência na reforma no seu país natal, a França. Também é citado no capítulo 12 Louis de Berquin. Louis de Berquin, que, de acordo com os romanistas da época, era pior do que Lutero. Palavras que os historiadores registraram dos romanistas da época que frequentavam a corte de Francisco I, rei da França. Berquin era pior do que Martinho Lutero. Berquin era membro da nobreza, tinha um gênio extraordinário, eloquência, tinha coragem e mais, ele tinha influência na corte francesa. Ele era muito querido pelo rei Francisco I e foi considerado por muitos como destinado a ser o reformador da França, no nível de Lutero para a Alemanha e Zwinglio para a Suíça. Berquin, depois que havia sido convertido, porque era tremendamente católico, e da mesma forma foi atingido pelo Evangelho e se tornou tremendo pregador, eloquente, estudioso da palavra. Era impossível ganhar dele em argumentos teológicos e bíblicos. Nem os mais renomados professores da Universidade de Paris conseguiam vencê-lo nas questões bíblicas, e por isso ele era extremamente odiado e se fez muita campanha pela sua prisão. Ele foi repetidas vezes preso, mas sempre contava com a graça de Francisco I, que o liberava da prisão e, consequentemente, da morte. Até que chegou um momento em que Francisco I simplesmente ignorou o que estava acontecendo, se ausentou de Paris e, nesse momento, ele então foi imediatamente condenado, preso e condenado à morte pelos monges franceses, que então o estrangularam e queimaram o seu corpo em praça pública. Mas, como nos dias dos apóstolos, a perseguição a Louis de Berquin e outros fiéis apenas contribuiu para que a luz alcançasse as províncias mais afastadas da França. Quanto mais fiéis de Deus morriam, mais o território francês era alcançado pelo Evangelho. Portanto, podemos aqui lembrar das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Amém, igreja? As perseguições, as torturas, tudo de ruim que acontece aos filhos e filhas de Deus apenas contribuem para que o Evangelho cresça em nome de Jesus. E foi assim naquela terrível fase da Idade das Trevas na França. Interessante que, em meio a todo esse tumulto de perseguição e morte dos fiéis de Deus, numa das escolas de Paris, havia um jovem que haveria de ser educado para o sacerdócio e que, na Bíblia, sobre a influência de um primo que havia se unido aos reformadores e também depois de testemunhar a queima de um herege em praça pública, este jovem finalmente achou Jesus Cristo. Seu nome? João Calvino. E sob a proteção da princesa Margarida,
que era irmã de Francisco I, João Calvino então pôde agora fazer um trabalho extraordinário na pregação do Evangelho, especialmente quando, na ausência de Francisco I, Margarida vai a Paris e ela exige que João Calvino pregue nas igrejas. Mas os representantes papais proibiram João Calvino de pregar o evangelho nas igrejas. E o que fez a princesa Margarida? Abriu um ambiente dentro do próprio palácio para a pregação da palavra. Só que tantas pessoas queriam ouvir o puro evangelho que o ambiente que ela abriu ficou pequeno. E logo ela teve que abrir outras salas, que eram salas conjugadas com este salão maior, para que mais e mais pessoas pudessem ouvir as pregações de João Calvino. Milhares de pessoas se reuniam todos os dias, nobres, estadistas, advogados, negociantes, artesãos, todos eles estavam ali para ouvir os sermões de Calvino, que pregou em Paris durante 2 anos, com tolerância das lideranças religiosas. Mas, com 2 anos de pregação, o clima começou a ficar tenso. E agora, após um momento em que nunca a cidade de Paris havia sido tão comovida pela palavra, Calvino precisou se ausentar sob risco de vida. E, de novo, as igrejas foram fechadas para o puro evangelho e, ao invés de igrejas abertas, haviam fogueiras acesas. Preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Igrejas se fecham e se acendem fogueiras. Calvino encontrou refúgio nos domínios da princesa Margarida fora de Paris e continuou seu trabalho de expansão do reino, visitando camponeses, visitando as famílias humildes, visitando todos que faziam parte do feudo de Margarida. Eram tantas pessoas que agora passaram a procurar por ele para ouvir as pregações do Evangelho, que acharam por bem levar estas pessoas para o meio da floresta, dentro de uma caverna, para ficarem ali escondidos e não sofrerem nenhum risco. E é interessante que ali, em meio à natureza, dentro de uma caverna, a palavra de Deus era lida e era explicada. E um registro histórico está aí também no capítulo 12 do nosso livro Grande Conflito, um registro extraordinário a respeito desses encontros. Pela primeira vez, a Santa Ceia foi celebrada pelos protestantes sob a liderança de Calvino. A cerimônia da comunhão, não é? Ali com símbolos do corpo de Cristo, o puro suco de uva e o pão sem fermento, eles estavam então sendo servidos pela primeira vez para celebrar a Santa Ceia entre os protestantes. Não com a ideia de transubstanciação feita pelo sacramento católico, que acredita que o suco e o pão se tornam literalmente sangue e corpo de Cristo. Isso não é bíblico. Os protestantes celebraram o simbolismo do sangue e o simbolismo do corpo de Cristo pela primeira vez sob a orientação de Calvino. E daquela pequena igreja, no meio daquela floresta, foram enviados vários evangelistas a pregar a reforma no território europeu. Numa iniciativa infeliz, após todo esse movimento, cartazes foram afixados por todo o território francês, fazendo chacota e criticando as missas católicas. E não se sabe quem, nem por quê, colocou um desses cartazes na porta do quarto pessoal do rei Francisco I. E quando ele abriu a porta e viu ali as suas crenças, suas superstições sendo achincalhadas, sendo ali desprezadas, criticadas, ele foi tomado de grande ira.
E tudo isso serviu de combustível ideal para que os romanistas tivessem finalmente o argumento, com o apoio do rei, para aniquilar os protestantes, sob o argumento de que eles eram agitadores perigosos. E foi então organizada pelo rei Francisco I uma grande procissão, saindo da porta do seu palácio em Paris e terminando esta caminhada na porta da Catedral de Notre-Dame, também na cidade de Paris. E foi um espetáculo de horror. O rei estava caminhando atrás, então, dos representantes papais, mas não caminhava com as suas roupas reais. Caminhava de cabisbaixo, com roupas simples, demonstrando, então, extrema consternação, constrangimento, ou seja, total submissão à autoridade da Igreja Romana, e toda a sua corte o acompanhava nessa procissão. Arranjos foram feitos para que um dos líderes do protestantismo fosse ameaçado de ser queimado, em troca de que ele informasse, para ser preservado, onde moravam os protestantes na cidade de Paris. E casa por casa, família por família, os protestantes eram arrancados de suas casas numa procissão que começou pela madrugada e eram queimados vivos. É isso mesmo. Aquela procissão, em 21 de janeiro de 1535, foi marcada pela morte de vários protestantes que foram entregues por um traidor. Muitas vezes nós não damos conta, mas o maior perigo está entre nós. E dentro desse contexto, em 21 de janeiro de 1535, esta grande procissão, que começou na porta do Palácio Real, termina a sua marcha na porta da famosa Catedral de Notre-Dame. E ali, exatamente ali, de forma solene, com as chamas queimando os corpos dos fiéis filhos de Deus, a França extirpou o protestantismo do seu território. Eles haviam recebido a luz e preferiram as trevas. E exatamente num ato realmente extremamente cruel, um ato inesquecível, os protestantes foram mortos e o protestantismo foi rejeitado dentro do território francês. E a revelação, são muitos os detalhes. Se você não leu o capítulo 12, eu recomendo que você faça isso. Mas na página 230 da edição completa, eu e você lemos o seguinte: o evangelho da paz que a França rejeitara havia de ser efetivamente desarraigado e terríveis seriam os resultados. No dia 21 de janeiro de 1793, a 258 anos do próprio dia em que a França se entregara inteiramente à perseguição dos reformadores, passou pelas ruas de Paris outra procissão, e com um intuito muito diferente. Luís XVI, então imperador, lutando de mãos com seus carcereiros e executores, era arrastado para o cepo e ali, seguro violentamente, até cair o machado e a sua cabeça decepada começar a rolar no tablado. Palavras do historiador citado por Ellen White. E não foi o rei a única vítima. Perto do mesmo local, 2.800 seres humanos pereceram pela guilhotina durante os sanguinários dias do reinado do terror, conhecida também como Revolução Francesa. Exatamente no mesmo dia, 21 de janeiro, 258 anos depois, ao invés do sangue dos cristãos, foi o sangue da realeza francesa que correu nas ruas de Paris. Irmãos e amigos, quando a França rejeitou a dádiva do céu,
lançou as sementes da anarquia e da ruína, e a inevitável operação de causa e efeito que resultou na Revolução Francesa e no reinado do terror. E eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, exatamente para a mesma anarquia e para a mesma ruína para a qual caminha a nossa humanidade hoje, quando também rejeita a luz do Evangelho. Somente a segurança daqueles que hoje creem e praticam a palavra poderá nos garantir a libertação final quando Jesus Cristo voltar a este mundo. Você crê? Então, por favor, não faça como os franceses na era medieval. Não jogue fora a luz que Deus compartilha com cada um de nós. Tais foram os meios que Roma invocara a fim de apagar a luz da reforma. O conteúdo é muito extenso, mas eu só queria destacar para vocês também que exatamente nessa mesma época, 1534, dentro da Universidade de Paris, é formada a chamada Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas. E os jesuítas foram reconhecidos através de uma bula papal no ano de 1540. O jesuísmo inspirou os seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos que eles impunham sobre os outros, como fome, frio e etc. E ao opor o poder da verdade de todas as armas do engano, não havia para os jesuítas crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, nem disfarce algum por demais difícil para assumir. Voltados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e influência para dedicar ao papado. E exatamente nessa mesma época, também, a Igreja vota o retorno da Santa Inquisição. Então, meus queridos, os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa e aonde quer que eles iam, eram os seguidores realmente revivificados ao papado, em virtude de que para eles um princípio da ordem era fundamental, e o princípio era: os fins justificam os meios. Para que o papado fosse então exaltado, era necessário fazer qualquer coisa. Nenhum crime era condenado. Tudo era justificado em nome de Roma. E tudo isso surge exatamente nesse período em que estamos estudando a era medieval na França. Por isso, nós queremos que você saiba exatamente de que Deus tem um plano para a vida de seus filhos. E por mais que Roma tenha invocado todos esses meios, incluindo a fundação dos jesuítas, para apagar a luz da reforma e para retirar dos homens a Bíblia e restabelecer a ignorância e a superstição da Idade Média, a bênção de Deus e os trabalhos daqueles nobres homens que Deus suscitara a fim de suceder Lutero, o protestantismo não foi destruído. Amém? A mensagem pura do Evangelho não foi apagada, mesmo com o retorno da Inquisição, mesmo com fogueiras acesas. Me permitam, eu sei que o nosso tempo já está estourado, mas uma das frases que me chamou muito a atenção, citadas pela serva do Senhor neste capítulo 12, é uma frase que fala exatamente desse período de perseguição e de fogueiras que eram acesas com o povo fiel do Senhor. E na página 226 da edição completa, eu leio assim: não havia púlpito como a fogueira do martírio. Isso chega a emocionar. Não havia púlpito como a fogueira de um martírio matando um fiel filho de Deus. Quanto mais eram mortos, mais o evangelho
era aumentado e propagado. E certamente, meus queridos, assim será até o fim. Esta mensagem é indestrutível. O diabo está derrotado em nome de Jesus. E o último verso que eu quero chamar a sua atenção está em Zacarias capítulo 4, verso 6. Exatamente pela postura dos nossos reformadores. Abra sua Bíblia, Zacarias capítulo 4, leitura do verso número 6, onde nós lemos de forma muito clara: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Em todos os tempos, por mais pressionada, perseguida e até morta, muitas pessoas mortas em nome deste evangelho, a igreja do Senhor nunca foi apagada e jamais será. E ela não precisa recorrer à força, nem muito menos à violência. A diferença está exatamente na dependência de Deus. Nossas orações fazem toda a diferença. Nossa submissão à palavra faz a diferença. E é assim que esta igreja vai triunfar, orando, lendo a Bíblia, praticando a Bíblia e testemunhando. Por isso, louvado seja o Senhor por esses homens e mulheres do passado que aprenderam a viver e a morrer pela verdade do Evangelho. E hoje, enquanto ainda temos liberdade religiosa, você está sendo convidado a viver este legado de mudança, de transformação, de crescimento. Onde existe Bíblia, existe paz, harmonia, crescimento, educação, qualidade de vida. Vamos deixar Deus ser Deus, como ele foi na vida dos homens e mulheres do passado, a fim de que estejamos em pé na presença do Cordeiro quando ele voltar? Orando em nome de Jesus, Senhor. Muitíssimo obrigado por mais uma noite de inspiração na tua presença. Muitíssimo obrigado, Senhor, por homens e mulheres que mostraram na prática como viver em comunhão completa contigo. Homens e mulheres que foram arrancados de suas casas com suas crianças, mas que as testemunhas registraram que havia paz em seus semblantes. Morriam queimados e morriam louvando o seu nome, citando passagens da Bíblia, orando, cantando, impressionando os seus torturadores. Estas pessoas faziam da fogueira um púlpito. E muitos foram influenciados para a eternidade exatamente por estes mártires. Louvado seja o Senhor, Deus. Não permita que esta era de aparente calmaria na qual vivemos, de liberdade religiosa ainda, faça com que possamos nos distanciar da oração e do estudo diligente e prática da tua palavra e do testemunho. Dá-nos fé, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos eloquência ao viver e praticar os valores do reino. Esteja com todos os queridos que estão conosco nesta noite, pedidos, agradecimentos que estejam nos corações, e permita, Senhor, que estejamos sempre com fome e sede da tua palavra, desejosos de vê-lo voltar o mais breve possível. Entregando nossas vidas em tuas mãos, pedindo o teu breve retorno, nós oramos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, dizendo amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, 6 horas da manhã, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, nesses mesmos links, você é convidado a estar conosco na família Primeiro Encontro. E na próxima quarta-feira, a sequência do nosso estudo. Leia, por favor, o capítulo de número 13 do livro O Grande Conflito, para juntos, então, termos o nosso encontro na próxima quarta-feira.
Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite e lembrem-se, breve Jesus voltará.